Ok? Então depois da detalhe page nós temos a persist page, tá? Quem é essa persist page? Essa persist page, ela se encontra aqui, ó. A detalhe persist page é essa, tá? Veja que eu vou ter 4 tipos de persist page aqui no meu gerador. Eu vou ter a persist page de uma trinca padrão. Eu vou ter a persist page de uma janela mestre, que é a pessoa. Vou ter a persist page de um relacionamento 1 para muitos, que é uma trinca 1 para muitos. E vou ter a persist page de um relacionamento 1 para 1. São 4 templates diferentes de persist, tá? Lá no meu gerador, eu vou ter 4 templates diferentes. Ó. Vou ter a Flutter Persist Page, que nós já fizemos anteriormente, ok? Vou ter a Flutter Aba Detalhe Persist Page, que é essa que nós estamos analisando agora. Vou ter a Aba Mestre Persist Page, que nós vamos analisar posteriormente. E vou ter a Aba Mestre Persist Page One to One, que é o caso lá da pessoa física e da pessoa jurídica. 4, tá bom? Daí você vai ver que o código é bem parecido, tá? Daí novamente vem aquela pergunta, pô, não poderia deixar isso só numa classe? Pode deixar só numa classe, mas vai ficar bem mais complexo de você entender. Então nesse momento eu não quero complexidade, quero facilidade, tá? A desvantagem de deixar em 4 arquivos diferentes, vou até abrir os 4 para você ver. Vou abrir essa aqui já está aberta, e essa aqui. Pronto. Qual é a desvantagem de deixar em 4 arquivos diferentes? É a seguinte, ó. Lá no Flutter Persist Page que nós fizemos anteriormente, o último else aqui, que é o do Date Picker Item, ele não estava preenchido. Eu preenchi agora neste momento, né, antes de fazer essas videoaulas, para nós gerarmos também os inputs de data, tá? Então esse código aqui foi colocado agora no nosso Flutter Persist Page. Tá? Se você ver, nós criamos essa página aqui anteriormente. As videoaulas dela você já deve ter visto. No entanto, o código referente a essa videoaula, né, não tinha esse bloco de código aqui. Tá? Tava sem isso daqui, tava assim. Ó. O que é que eu fiz então? Eu coloquei ele aqui. Tá? Então aqui está toda a lógica para nós gerarmos um input de data. Tá bom? Por que nós não tínhamos colocado anteriormente? Porque não tinha data na página do banco nem na página da agência. Tá? Agora, quando eu cheguei em pessoa física, pessoa jurídica, eu vi que tinha data, montei o código aqui no Flutter Aba Detalhe Persist Page e copiei esse código e adaptei para a Flutter Persist Page. Tá? Muito bem, agora voltando àquela questão, eu vou deixar o cursor bem nesse ponto do Date Picker Item, nos 4. Date Picker Item, Date Picker Item e Date Picker Item, tá? Agora eu vou começar a navegar aqui para cima. Ctrl Page Up. Olha só. Basicamente igual. Você tá vendo que tem uma diferença bem aqui, ó. Tá? Aqui no Aba Detalhe Persist Page. Agora eu vou navegar um pouquinho mais para cima naquela One to One, que aí já é diferente, ó. Esse aqui aparece o objeto principal, esse aqui já é o objeto mestre mais o objeto principal, ó. Tá? E vou navegar na que a gente fez anteriormente, lá na primeira, né? Então, sempre tem alguma coisinha, mas você vê que essa parte aqui de cima, por exemplo, ela é igual, tá? Então vamos dizer que eu alterei isso daqui para Get Input Decoration Persist Page AA, tá? Lá no sistema. O que é que eu tenho que fazer no gerador? Eu tenho que alterar aqui, tenho que alterar aqui, tenho que alterar aqui e tenho que alterar aqui. Essa é a desvantagem de nós separarmos dessa forma, tá? Isso aqui é bom para você entender, bom para o ensino,
tá? Menos complexidade. Tem mais código, mas está menos complexo. Tá? O gerador em si já é complexo, né? Se eu juntasse todo esse código numa classe só, ia ficar muito complicado para você compreender, tá bom? Então vou ter algumas pessoas que vão dizer, poxa, ficou muito ruim assim, porque está tudo separado, né? A gente poderia ter feito uma classe só, ter economizado o código. A pessoa que tem mais aquela tendência a ser mais purista. Muito bem. Interessante que você faça dessa forma mesmo, tá? Para você economizar o trabalho e ganhar tempo em manutenção, né? Pois no caso de uma alteração dessa, você vai ter que trabalhar em 4 arquivos diferentes. Mas por enquanto nós vamos deixar desse jeito, tá? Até porque nós vamos avançar no sistema e vamos encontrar outras situações com certeza, quando nós estivermos construindo demais telas, né? Nós pegamos aí 3 telas principais, a da pessoa, a do banco e a da agência, né? Com características que são, que englobam aí boa parte do que nós vamos construir nas demais telas. Mas com o tempo nós vamos pegar outras telas onde nós não estamos enxergando ainda que características nós vamos ter que construir, tá? Com o tempo então, quando nós tivermos uma visão mais ampla, né, e estivermos compreendendo melhor o gerador, nós podemos sim unificar esses arquivos, tá? Ou você já pode fazer isso no seu próprio projeto, caso você deseje, tá? Apenas explicando por que nós estamos deixando separado dessa forma, tá bom? Então pronto, estamos analisando o aba detalhe persist page. Saiba que eu já coloquei aqui a geração da data, né? Um campo do tipo data, ele será gerado aqui nesse bloco de código, tá? Então se nós compararmos esse cara, ó, com esse que a gente já fez anteriormente, deixa eu subir lá, vou subir aqui. Esse novo vai ter o que? Vai ter o objeto e a classe mestre, que eu não tinha ali anteriormente, tá? Mas ele não vai ter o nome do arquivo. O nome do arquivo eu precisei lá na persist page padrão, aqui eu não preciso, tá? Descendo então no meu construtor. Por que eu estou comparando um com o outro, né? Porque eu já expliquei esse daqui anteriormente, o flow da persist page. Então basta que eu explique as alterações, né, ou as novidades que eu tenho nesse daqui e você vai acompanhar o raciocínio, tá? Então veja aí, no construtor, bem parecido, né? No inicial lá, no padrão eu tenho o nome do arquivo, nesse eu não tenho o nome do arquivo, mas tenho o nome do objeto e da classe mestre. Daí eu começo a navegar pelos campos. Laço nos campos, aqui, para montar a página. E olha só o código, como é igual, ó. Tá? Igualzinho. Então, a mesma explicação que eu já te dei anteriormente aqui, serve para esse outro, tá? Então, eu monto lá, verifico se eu vou ter que montar um lookup, né? Aí, bem aqui, ó, no tipo de controle, vamos ver como é que eu fiz aqui. Tipo de controle, vamos lá comparar. Olha aí, primeiro eu estou montando o controle do tipo lookup. Veja, a mesma coisa, tá? Se eu tiver um controle de lookup numa página de detalhe, eu vou colocar ele lá, tá? Pode acontecer, né? No caso da pessoa nós não temos isso, ou até temos, tá? Nós vamos ter, sabe aonde? Deixa eu entrar aqui, vamos ter na pessoa física. Na pessoa física, olha, tem o nível de formação e tem o estado civil. Tá? Então, lá na pessoa física, aqui na janela, ó, pessoa física, essa nossa janela não está completa, essa que nós fizemos manualmente. Tá? Antes de eu ter o CPF, eu tenho que ter 2 lookups aqui. Um para pegar o nível de formação e o outro para pegar o estado civil. Veja que ele tem null e yes. Ó. Significa o quê? Que eu não preciso obrigar o usuário a selecionar esses 2 itens, tá? É o que nós temos que verificar, inclusive no gerador, isso daqui, tá bom? Mas ele deve montar a janela pessoa física pra gente, agora com esses 2 caras aqui, tá? Deixa eu só ver aqui, se o comentário deles está ok, pelo visto está. Eles estão com um side local.
Tá? Atenção sempre nisso daqui, ó. Como o nível de formação e o estado civil, eles estão com um site local, significa que eles vão ter janelas próprias, né? E é o que nós queremos mesmo. Nós queremos uma janela para cadastrar o nível de formação e queremos uma outra janela para cadastrar o estado civil. Eles não vão ser filhos de pessoa física, tá? No entanto, isso não vai impedir que nós criemos os lookups, né, dentro dessa janela, tá? Mas esse daí da pessoa física, né, como é um relacionamento 1 para 1, ele vai ser criado nesse aqui, ó. Aba mestre persist page one to one. Tá bom? Ok, então tá. Vamos continuar com a nossa comparação aqui. Esse então é o campo de lookup. Você vai ver que é a mesma coisa entre um e outro, né? Nós já vimos então. Daí vem aqui, ó, um text form field padrão. Vou comparar um com o outro aqui para a gente ver se tem alguma diferença, tá? Monta um text form field padrão. Opa, deixa eu voltar aqui. Pronto. Tem um mais A, mais B aqui. Deixa eu tirar esse cara. Ele vai gerar incorreto pra gente. E veja, ó, o código é o mesmo. Tá? Bem aqui, né, nós acrescentamos esse código, né, se o controle ele tiver máscara, nós importamos a máscara, tá? E daí nós temos que colocar as variáveis de controle. Essas variáveis não estavam sendo colocadas. Que variáveis são essas de controle? Essas variáveis de controle são essas daqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Dentro de, deixa eu ver onde é que vai aparecer aqui no nosso código. Vai ser no pessoa física, tá? Embora seja no pessoa física, mas pode acontecer em outras páginas de persistência também, tá? No pessoa física persist page, nós vamos ter o momento que nós vamos precisar aqui, ó, dessas variáveis de controle. Essas variáveis de controle elas vão aparecer se nós tivermos máscaras, tá? Isso acontece aqui na pessoa física, mas nós vamos ter também na pessoa endereço, tá? Na pessoa telefone, né, que nós vamos ter uma máscara para o telefone, na pessoa endereço que nós vamos ter uma máscara para o CEP, tá bom? Então, quando isso acontecer, nós vamos colocar nesse input controller aqui, ó, as variáveis da máscara, tá bom? E a utilização do controller aparece no campo com o nome controller. Então aqui na pessoa física, por exemplo, nós temos o CPF e no CPF nós temos aqui o controller, tá? Por isso que nós temos aqui esse input controller aqui, ó, tá? Agora veja, se ele tem máscara, né, e a máscara é diferente de vazio, nós fazemos isso. Se não, nós colocamos o initial value, tá? Então aqui no caso do CPF, como ele tem uma máscara e por isso ele tem um controller, ele não tem initial value, não tem aquele valor inicial. O RG, que está logo embaixo aqui, ó, ele não tem máscara, não tem controle. Como ele não tem controle, ele vai ter o valor inicial. Tá? Então nós temos agora esse if e else aqui. Tanto na persist padrão lá, nós não tínhamos isso, eu adicionei, ok? Como nós temos aqui nessa outra página de persist, como nós temos também naquelas outras duas páginas de persist, tem a mesma coisa, tá? Em alguns momentos você vai ver que os nomes aqui são diferentes, tá bom? Ele está pegando aqui o nome getSet, ou então o nome da classe mestre, ponto, o nome do atributo, dependendo da página que ele está desenvolvendo. Mas nesses dois casos aqui, ó, na página padrão e nessa página de detalhe, é a mesma coisa. Ok? E, finalmente, né, lá para baixo, ele vai gerar o drop down button. Ainda finalmente não, porque a última é a data, né? Antes de eu passar para lá, deixa eu deixar aqui em decoration para nós continuarmos a nossa comparação. Mesma coisa aqui ainda, né? Ah, tem um detalhe, tem uma diferença aqui, ó. Na página padrão, eu não tenho esse página mestre detalhe foi alterada no onChange. Né? No onChange de uma página de detalhe, eu tenho sempre que avisar a página mestre que a página de detalhe foi alterada, tá?
Por quê? Porque quando eu vou sair da página de abas, né, se isso daqui tiver true, se o usuário tiver feito alguma alteração ali por dentro na página de detalhe, eu vou perguntar para ele, ó, você fez alguma alteração, você vai perder. Você quer sair mesmo? Daí a gente permite que ele saia se ele selecionar um sim, né? Eu não preciso fazer isso numa página simples, mas preciso fazer numa página de detalhe, tá? Então tem aí essa diferença que você pode ver. Para eu comparar um com o outro, eu pressiono Ctrl Page Up, Ctrl Page Down, Ctrl Page Up, Ctrl Page Down, tá bom? Vamos então para o código do Drop Down, que é o nosso Combo Box, né? Conhecido em algumas linguagens como Combo Box. Drop Down, ó, mesma coisa, tá? Não tem diferença nenhuma aí. Mas está faltando uma coisa aqui, sabe o que é? Assim como na nossa página de persistência de detalhe, quando eu altero alguma coisa num text form field, né, esse primeiro código aqui, ó, é o do text form field, aqui, ó, monta um text form field padrão, tá? Então ele está montando aqui um text form field. No text form field eu tenho um momento em que no onChanged dele eu informo que a view_util_lib, né, informo lá para a página de mestre dele, né, que a página mestre detalhe foi alterada, tá? No drop down button eu não estou fazendo isso aqui no set state dele. Se nós viermos, por exemplo, no pessoa telefone persist page, ele vai ter um drop down button aqui, ó, tá? E no acima do set state, na verdade, né, que é no get drop down button, eu coloco lá, ó, o view_util_lib, página mestre detalhe foi alterada para true, acima do set state, tá? Então acima do set state aqui eu tenho que ter isso no meu drop down button, tá? Vamos ver se eu fiz isso nas outras páginas. Por exemplo, nessa aba mestre persist page 1, lá no drop down button, tá lá ela, ó, acima do set state eu coloquei, tá? Então essa é a dificuldade de você manter o código assim atualizado no gerador, o fato de você ter 4 códigos diferentes, tá? Sempre tem que estar atualizado. Você pode colocar numa página e esquecer de colocar na outra, e aí o gerador não vai gerar 100%, tá bom? Mas como eu já expliquei, por enquanto é bom que a gente deixe assim. Deixa eu ver na outra página de persistência, que é essa daqui, a mestre persist page. Mestre persist page, vamos lá no drop down, mais aqui para cima, pronto. Vamos ver aqui, então ele também não tem, pelo que eu estou observando. Então vamos pegar aqui, vamos começar com o text form field. Bem aqui, ó. No caso de uma persist de detalhe, eu tenho tanto que informar que a página mestre foi alterada, quanto que o form foi alterado, tá? Por que eu tenho que formar os dois? Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Por exemplo, aqui eu estou na pessoa física, alterei alguma coisa, vou sair, ele informa, ó, tem alterações não concluídas, quer fechar? Não. Daí eu vou no contato, insiro o contato, vou colocar aqui o nome do contato, tá? Eu avisei para esse formulário que ele foi alterado. E também avisei para a página mestre detalhe que esse formulário foi alterado, tá? Se eu tentar sair aqui sem salvar esse contato, ele vai reclamar, ó. Ele está reclamando por conta desse formulário aqui, que eu alterei o formulário sem salvar o contato, tá? Agora, se eu salvar esse contato e tentar sair aqui, ele também vai reclamar, porque eu avisei os dois. Avisei tanto o formulário, para ele não perder as informações naquele formulário, e se ele tentar sair, ele vai perder essas informações porque ainda não está no servidor, ele não salvou no servidor ainda, tá? Então, numa página persist de detalhe, nós temos que ter os dois aqui para serem informados. Na nossa aba mestre, vamos subir então
no Text Form Field, tá aqui ele. Eu estou informando aqui que o form foi alterado na página aba mestre. Página aba mestre é o pessoa persiste. Pessoa persiste, tá? No pessoa persiste, eu não tenho esse form foi alterado aqui. Aquele código ali não está correto. No lugar daquele form foi alterado, eu tenho que informar, ó, que página mestre detalhe foi alterada. Eu estou no input decorate, deixa eu procurar aqui um outro, né? Aqui, o site da pessoa. Aqui, ó, no unchanged, página mestre detalhe foi alterada igual a true. Tá? Então, no lugar desse cara aqui, ó, eu vou colocar página mestre detalhe alterada igual a true. Tá bom? Vamos comparar o drop down button agora. Um drop down button, por exemplo, nessa página mestre, né, que é essa daqui, eu vou ter a mesma coisa aqui, ó. Tá? Página mestre detalhe foi alterada igual a true dentro desse child aqui, do get drop down button aqui, tá? Então, vamos ver onde é que está esse código aqui. Aqui é o da data, deixa eu subir mais um pouco. Aqui, ó, child, get drop down button. Daí tem o string new value. E aqui, antes do widget alguma coisa, eu tenho que informar, tá? Bem aqui, ó. Ok? E finalmente na data, quando for do tipo data, aqui eu não tenho nenhum caso do tipo data dentro de pessoa persiste, né? A pessoa não tem nenhuma data. Mas nós podemos comparar com esse daqui que também tem data. No caso da data aqui, aqui, ó, ele fica acima do set state. Então, acima do set state, a gente avisa que a página mestre foi alterada, tá? A página mestre detalhe foi alterada. Muito bem. E é isso, né? Então, veja. Essa aqui é a aba mestre, essa daqui é a one-to-one, tá? E essa aqui a de detalhe, que é a que nós estamos analisando neste momento, né? Lá no finalzinho, a gente verifica se é para ele importar o lookup, se é para ele importar a máscara. Se for para importar o lookup, se tiver alguma página de lookup, né, se tiver algum item de lookup aqui, nós importamos a lookup page. Se for para importar a máscara, nós importamos o flutter máscara de texto, tá? Vai acontecer no nosso exemplo aqui, vai acontecer em pessoa física, em pessoa jurídica, em pessoa endereço por causa do CEP e em pessoa telefone por causa do telefone. Tá? E sempre vai acontecer quando você colocar uma máscara lá no comentário no modelo.